Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Ministro, Senhoras e Srs. Secretários de Estado e agradecer desde já os dados que aqui nos trouxe. Mas gostaríamos também que nos tivesse trazido aqui outros dados que nós também consideramos muito importantes. E refiro-me os dados relativos à dívida à segurança social. Era importante termos esses dados. Não tem havido publicação da Conta da Segurança Social, o relatório da Conta da Segurança Social 2016 ainda não foi publicado e relativamente ao relatório da Conta de Segurança Social 2015 foi disponibilizado no site da Segurança Social apenas em fevereiro, a 3 de fevereiro de 2017. E para termos uma noção destes valores era importante que eles nos fossem facultados. Gostaríamos, portanto, de saber quais são esses números da Conta da Segurança Social, para conhecermos as tendências de fundo da Segurança Social, designadamente esta componente da dívida. Sabemos, Sr. Ministro, que muita dívida é incobrável, mas parte é possível haver essa cobrança. E daí a importância de nós termos o conhecimento dos números e gostaríamos de saber o que é que está a ser feito ou o que é que vai ser feito no sentido da redução da dívida que está em atraso. Isto tudo no sentido também de ajudar à própria sustentabilidade da segurança social. No ano de 2016 tivemos o programa PES, portanto o Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado. Sabemos que os valores que estão associados a esse programa não são só das dívidas relativas à segurança social, também há outras dívidas aí associadas, mas gostaríamos de saber qual é a estimativa em termos de receita do programa de PERES e qual foi o efeito deste programa relativamente à componente da dívida. E também aproveitaríamos também para questionar se é para continuar, se vai surgir um outro programa desse âmbito. Portanto, no fundo, o que gostaríamos de saber é o que é que está a fazer para reduzir o endividamento à segurança social. Por uma questão de maior robustez e de próprio equilíbrio das contas. O Sr. Ministro, quando dá a apresentação aqui dos dados, faz referência a uma dada altura à nova declaração de remunerações, uma medida designada aqui, medida Simplex. Gostaríamos de saber qual será o impacto desta medida também na redução da dívida. Agora, Sr. Ministro, olhando agora para o setor social e solidário, é um setor que o PSD sempre estabeleceu relações de grande solidariedade, confiança e respeito, é um setor estruturante do país. Aliás, também o Sr. Ministro já fez essa mesma afirmação, portanto, uma afirmação com a qual concordamos, e atendendo ao contexto económico e social que a sociedade portuguesa vivencia, designadamente, por exemplo, a questão da população idosa e com demência, estas instituições ligadas ao setor social têm que se adaptar e estão a se adaptar às novas exigências e têm que reforçar a sua capacidade de resposta. Estas necessidades de adaptação e de resposta aos novos desafios implicam também a necessidade ao nível dos equipamentos sociais. E por isso gostaríamos de saber, as instituições também gostariam de saber, o que é que podem contar no que se refere ao apoio do Portugal 2020 na sua operacionalização. Portanto, daí a importância do mapeamento dos equipamentos sociais. As instituições do setor social precisam designadamente de construir novos equipamentos, ou de reconverter, ou remodelar, ampliar, adaptar equipamentos. Tem também a ver com as questões de eficiência energética. Pergunta que coloco, o que é que está a ser preparado a esse nível, ao nível dos fundos comunitários? Se vão existir alterações ao nível da programação? Se vão existir mais concursos? Que respostas, no fundo, o que precisamos saber é que respostas podemos dar a este setor. Um setor importante, volto a frisar. E esta questão leva-me a uma outra, também na área social, mas agora mais no que concerne à questão do funcionamento das próprias instituições. E refiro-me ao apoio às suas respostas sociais. O Sr. Ministro também agora, quando da sua apresentação, fez referência ao programa
PROCUP, portanto, o Programa de Celebração e Alargamento dos Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento das Respostas Sociais, que tinha como objetivo, e tem como objetivo, garantir uma maior previsibilidade e transparência, muito bem. Também comunicou quais foram as candidaturas, as fases das candidaturas. Sabemos também que o prazo de candidatura já terminou, mas, pelo que sabemos, pelo menos procuramos e consultamos no site relativamente à Segurança Social e não foram publicados os resultados deste programa, do PROCUP. Portanto, era importante sabermos quais são as instituições, quantos os acordos, qual a distribuição territorial, qual o valor por distrito. Era importante que o Sr. Ministério nos fornecesse estes dados, Sr. Ministro. Já agora, em 2018 também, como é que vai ser? Qual vai ser o valor? Quando? Quais as prioridades? Portanto, também gostaríamos de saber se, para além do PROCUP, se foram celebrados ou não outros acordos, quais os critérios. Portanto, deixava também esta questão. Uma outra questão também ainda no âmbito social e a propósito de uma notícia. Eu sei que ainda há pouco se discutia a questão de se discutir ou não notícias. Aqui não é uma questão de discutir notícias, mas parece um título que nos diz que os atrasos ditam o fecho de cadenas sociais. Tem a ver com as questões das cadenas sociais. De facto, houve atrasos no envio da informação pelo Instituto de Segurança Social quanto à renovação ou não de protocolos de cadenas sociais, o que fez com que algumas instituições tenham desistido de disponibilizar as refeições a mais carenciados. Estamos a falar de refeições, estamos a falar dos mais carenciados e, portanto, houve de facto atrasos na renovação de protocolos e muita burocracia que está associada aos cabazes alimentares. Estamos numa fase de transição. Mas, Sr. Ministro, os cabazes alimentares também suscitaram outro problema, não contém todos os alimentos, previstos, pois houveram empresas que contestaram judicialmente os concursos públicos abertos para esse efeito, o que significa que carenciados ficaram sem legumes e enlatados. Portanto, gostaríamos de saber, Sr. Ministro, que nos dissesse o que é que está a passar, o que é que está a acontecer, o que é possível fazer no sentido de evitar que carenciados fiquem, de facto, sem os alimentos. Portanto, estamos a falar de grandes necessidades dos mais carenciados. Depois, por último, e para terminar, gostaria de colocar uma questão relativa à sinistralidade laboral. Sabemos os impactos que a sinistralidade tem relativamente às consequências humanas e sociais, a todo o fator de destruição da própria vida profissional e familiar dos próprios sinistrados, e de acordo com os dados que foram registados pela ACT em 2017, foram registados, felizmente, menos 23 vítimas mortais, do que em 2016, mas mais feridos graves, ou seja, de qualquer forma, em 2017 morreram 115 pessoas e 315 ficaram feridas com gravidade em acidentes de trabalho. Estes dados são dados preocupantes, são menos mortes, mas mais feridos graves, mais acidentes e, portanto, gostaríamos de saber o que é que está a ser feito neste âmbito, o que é que o Sr. Ministério está a fazer no sentido de combatermos esta questão relativa à sinistralidade. Designadamente, relativamente à questão do recrutamento de inspectores, o que é que está a acontecer, se já evoluiu, se não evoluiu. Portanto, gostaria que o Sr. Ministro nos desse resposta a estas questões. Muito obrigada. Senhora Deputada, passa.